Muita gente me pergunta a respeito dos estados mistos. Você que tem transtorno bipolar, será que você já teve estado misto? Você sabe o que é o estado misto? Muito se fala dentro do transtorno bipolar sobre os estágios de mania, hipomania e depressão, mas você sabia que existem também mais 3 tipos de episódios dentro do transtorno bipolar que pouca gente sabe que existe? E isso, inclusive, é motivo para muita dúvida no próprio diagnóstico? A gente já sabe que para você ter o transtorno bipolar, você precisa ter um episódio de mania ou um episódio de hipomania mais depressão. Porém, o que pouca gente sabe é que dentro desses 3 episódios, desses 3 tipos de episódio, existem também os episódios mistos. Os episódios mistos nada mais são do que episódios em que você tem sintomas de 2 fases ao mesmo tempo, dos 2 polos ao mesmo tempo, do polo de ativação e do polo de depressão. Quando a gente fala de diagnóstico, a gente fala sempre de critérios, né? Existem critérios diagnósticos que o médico, que o psicólogo, o especialista vai avaliar para conseguir identificar se você tem um transtorno bipolar ou não, para um episódio depressivo, um episódio de hipomania, um episódio de mania. Quando a gente fala de episódios mistos, como eu disse, você vai ter o critério atingido para determinado tipo de episódio. Vamos supor que nós estejamos falando de depressão mista, que é o tipo de episódio misto mais comum. Na depressão mista, você vai ter vários sintomas, você vai ter o mínimo, pelo menos, exigido ali para o diagnóstico em depressão, no episódio depressivo, né? Então vamos citar aqui, você vai ter humor deprimido ou irritado, você vai ter anedonia, perda de prazer, você vai ter retardo psicomotor, dificuldade de concentração, alteração no apetite, pensamentos negativos, só que não é só isso. Você vai ter também a agitação propícia lá do polo de ativação. Você vai ter muitas vezes pensamento acelerado, você vai ter a impulsividade, o comportamento, você não vai conseguir ficar parado, você vai ficar agitado, você vai andar para lá e para cá, você vai fazer coisas, você vai, ao mesmo tempo que você está triste ou não vê prazer em nada, não vê sentido em nada, você está agitado, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E todas essas coisas que você está fazendo não te dão prazer, você não vê sentido naquilo, você não consegue, aquilo não consegue ajudar na sua funcionalidade, você não consegue se sentir bem com aquilo. Isso, muitas vezes, é um episódio misto. A gente está falando que, para caracterizar um episódio misto, você precisa ter atingido os critérios do episódio principal, ou seja, depressão, mania ou hipomania, e você ter pelo menos 3 sintomas do outro polo. Então, se a gente está falando de depressão, nós estamos falando desses sintomas que eu citei anteriormente, mas sintomas, por exemplo, de agitação, de pensamento acelerado, de comportamento impulsivo, né? Então, quando a gente está falando aí de episódios mistos, nós estamos falando de um transtorno, de uma fase do transtorno muito complexa, que, diferentemente das outras fases, não existe medicação própria específica para isso. Então, os médicos muitas vezes têm que estudar, têm que entender exatamente como trabalhar aquilo da melhor forma possível. Diferente do episódio de mania, por exemplo, que a gente sabe que existe medicação altamente eficaz para tratar aqueles sintomas, no episódio misto não existe esse tipo de medicação específica para isso, o que torna mais difícil, mais complexo ainda o próprio tratamento e o diagnóstico.